Bom, agora sim, estamos gravando, então vou falar sobre arrays e dar um pouco mais de detalhe como é que ele é alocado na memória stack. Voltar a falar um pouquinho sobre como acessar esses arrays, utilizando tanto o asterisco quanto o colchete. A gente vai ver que o array ele determina um tipo também, um tipo, quase como se fosse um tipo de dados mesmo. E isso vai permitir que a gente olhe, por exemplo, o tamanho desse array, né, em bytes mesmo. Né? Qual é o tamanho de um array em bytes? Vamos falar também sobre arrays multidimensionais. A gente pode declarar um array em uma dimensão, que é o que nós fizemos na aula passada, ou em mais de uma dimensão, como é que funcionam esses endereços, como é que eles são alocados. E finalmente vou dar alguns exemplos durante a aula. Tá? Então eu vou pegar aqui na aula passada, ó, a gente falou bastante sobre arrays, colchetes, etc. Vou pegar o último exercício aqui, o último exemplo. Então, que a gente tinha visto, né? Nós tínhamos feito um array de preços, cujo tamanho do array é definido por uma macro aqui, que eu chamei de total. Lembrando, então, quando eu faço um define, isso a gente chama de macro, nesse caso específico é uma substituição. Então, todo local onde aparecer total, em letras maiúsculas, o compilador vai substituir por 4. Então, aqui temos um vetor com um array com 4 valores float. E aí alguém até perguntou aí, né, a diferença entre array e vetor. E eu acabei soltando vetor aqui, né? Eu já explico, tá bom? E nós fizemos um exemplo utilizando um acesso, utilizando colchetes, para primeiro fazer com que o usuário entrasse com todos os valores de preços e depois a gente exibir todos esses valores de preço. Então, só recapitulando um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui, vou até apagar esse, que a gente não vai usar. E vamos começar aqui um novo. Vou chamar aqui de pesquisa. Então, idealmente, nós vamos fazer quando a gente começa um programa, o ideal é que a gente comece esse programa com um comentário. Eu vou tentar mostrar isso cada vez mais nas aulas. Existe um tipo de comentário que a gente faz com barra e asterisco que ajuda bastante porque você só precisa fazer um e depois ele sozinho aqui, né? Tudo que tiver entre um barra colchetes e um barra asterisco e um asterisco barra, tá tudo comentado, tá? Então é legal por causa disso. Então esse vai ser um programa que exemplifica arrays unidimensionais, ou seja, vetores, de opinião de filmes de um cinema. Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai ter uma pesquisa de opinião, vamos simular uma situação em que tem alguém fazendo uma pesquisa sobre filmes nas salas de cinema e nós vamos usar para isso arrays unidimensionais. Então, se alguém perguntou aí qual é a diferença entre array e vetor, um array com uma dimensão só é um vetor. Basicamente é isso. Tá? Então, aqui vou colocar meu nome como autor e vou dizer aqui 2020 USP São Carlos. Então, o ideal é que a gente sempre comece o nosso programa comentando dessa forma, tá? Eu ainda não cobrei isso com muito detalhe, né, nos exercícios lá que a gente passou, e eu não sei se isso está especificado tão claramente no trabalho, lá na especificação do trabalho, mas o ideal é que vocês, no trabalho que vocês estão fazendo, no trabalho 1, tenham esse comentário inicial, tá? Importante que tenha, então façam se vocês ainda não fizeram. Vou utilizar aqui um programa em C, com int main void normal, e retorno 0, aquele esqueleto básico. Então, qual que é a ideia, né? A gente quer um programa que permita ao usuário entrar com notas de... Vamos pegar 3 filmes que estão passando no cinema.
Aí alguém já deu uma ideia, né? Parasita pode ser um filme, tipo, ganhou o Oscar. Era uma vez em Hollywood. Que também estava passando. E vamos pegar um Toy Story 4. Toy Story 4, beleza. Fui na ordem, tá? Mais ou menos. Então tá bom. Então esses são os filmes aí que a gente vai definir. Então eu vou dizer aqui que Parasita é um, ou vamos chamar aqui de A, B e C, né? Os filmes que estão passando no cinema. E a gente vai ter que definir também as notas, né? Que tipo de notas. Aí a gente pode até colocar aqui no comentário, né? As notas são de 1 a 5. Então 1 é péssimo e 5 é espetacular. Uma coisa desse tipo. Então, meio que notas aí no esquema do tipo o IMDB, né? Só que o IMDB é de 0 a, acho que é de 0 a 10, né? A gente vai de 1 a 5 que é um pouco mais fácil. Legal. Então, bom, a gente queremos armazenar todas as notas que os usuários, que os espectadores reportarem. Vai ser um programa um pouco mais difícil, porque reparem o seguinte, né? A gente tem 3 filmes distintos e a gente não sabe muito bem a ordem em que as pessoas vão responder. Então tá saindo as pessoas do cinema, então imagina que tem alguém entrevistando e ela vai perguntar: que filme você assistiu? Ah, assisti Toy Story 4. Que nota você daria de 1 a 5? Eu daria 4, por exemplo. Eu daria 5. Então, a próxima pessoa pode ser outra que assistiu um Toy Story, ou pode ser uma que assistiu Parasita, ou pode ser que assistiu Era uma vez em Hollywood. Então, a gente não tem muito bem a ordem, né? Isso a gente vai ter que pensar um pouco como fazer, tá? Mas sempre, como eu já falei para vocês, quando a gente vai implementar um sistema, um programa em geral, é importante que a gente pense, em primeiro lugar, faz o que a gente chama de passos de bebê, baby steps. A gente começa implementando aquilo que a gente consegue fazer, não tentar fazer tudo de uma vez só, porque quando você tenta fazer tudo de uma vez só, nunca sai. Sempre dá muito erro, e aí você não consegue corrigir os erros, e os erros vão ficando com tanta intensidade que você desanima, né? Não quer continuar fazendo. Então vamos começar fazendo um primeiro passo. Né? Como é que a gente começaria aqui? Começaria fazendo um loop, um laço de repetição, repetindo a aquisição do filme e a nota, ainda sem usar array. Então vamos lá. Então tem aqui um while. É que se eu quero que sempre repita, eu coloco 1. Aí significa while 1 aqui significa 1 é igual a verdadeiro. Ele vai repetir para sempre, tá? Por enquanto que eu não controlei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui pro... Então tem que ter uma variável que vai dizer qual é o filme, e é uma variável char. E eu tenho uma variável de nota. Então tem essas duas variáveis aqui. E aí então a cada execução eu vou pedir o filme e a nota. Então aqui. Beleza, vou dizer quais são os filmes possíveis. E vou fazer um scanf aqui com o filme. Tá? Logo em seguida, nota de 1, péssimo, a 5, espetacular.
Beleza. E também vamos fazer um scanf aqui. Então, o que a gente está fazendo é pegando aqui o filme e a nota para cada pessoa que dá a entrada. Uma opção que a gente poderia utilizar é utilizar uma letra específica para sair do while. Né? Então, mas vamos deixar assim, por enquanto. Vamos compilar desse jeito que está aqui. Lembrando que isso aqui vai dar um loop infinito, ele vai ficar sempre pedindo filme, nota, filme, nota, filme, nota, não vai sair nunca mais. Mas eu quero ver se só isso aqui já funciona. Então ele deu um monte de erro aqui porque eu esqueci de fazer include. Então vamos voltar lá. Né? E é isso. Então eu já vou incluir aqui. As bibliotecas. E beleza, agora foi. Ele vai pedir. É o filme. Vamos pegar o filme A. Nota 4. Filme B. Opa! Vocês repararam o que aconteceu aí, ó. Não sei se vocês repetirem um programa como esse, depois se vocês quiserem pegar o vídeo aqui e assistirem de novo, tentem implementar, pausar e implementar vocês e ver o que aconteceu nesse ponto, tá? Por quê? Esse ponto aqui que eu queria explicar é a forma de a gente fazer entrada de dados quando é char. Quando a gente tem uma entrada de dados char na linguagem C, a gente tem alguns probleminhas, tá? Ela pode ser não trivial. O problema acontece porque quando o sistema operacional pausa o programa para você digitar alguma coisa para pegar com o scanf, tudo que a gente digita vira um caractere. Então, quando eu digito, por exemplo, o número 4 e dou Enter, o que ele está fazendo ele pega o 4 e ele pega também o Enter que eu digitei. Esse Enter é uma informação válida. Tá? Um espaço também é uma informação válida. Tá vendo aqui, quando eu dei 4, 5 e 5, é como se ele tivesse dado 3 entradas diferentes, porque um espaço ele conta como se fosse uma entrada diferente. Isso é um pouco... tem uma questão aí envolvida de entrada de dados via as portas de entrada do computador pelo teclado. Tá? A letra minúscula faz diferença, tá? Se alguém perguntou aí. Mas por enquanto aqui a gente não está tratando isso. Estou mostrando só que quando eu faço um char, quando eu tenho uma entrada de char seguida de uma entrada de uma outra coisa, o que ele tem dificuldade, né, o programa em C tem dificuldade de tratar isso de uma forma como a gente vem mostrando. Então o que acontece aqui, eu vou mostrar. Vou deixar aqui um comentário, quando eu digito um caractere, por exemplo, B, dou Enter, na verdade, o que o teclado passa para o computador é A, que é o caractere, mais um caractere que representa o Enter. E aí o que acontece? Esse código aqui que representa o Enter também acontece aqui nesse scanf, aqui embaixo. Vamos fazer assim, vamos imprimir aqui, ó, printf, filme, vamos dizer assim, registrado. O que foi registrado? Foi registrado o filme porcentagem C com nota porcentagem D. Vamos ver o que ele pega aqui de primeira vez, tá? Então, ó, filme B, nota 4. Então, olha só, na primeira vez ele registra o filme B com nota 4. Na segunda vez ele me mostra aqui qual é o filme e ele não deixa eu digitar o filme, ele pula direto para a nota. Vou digitar aqui a nota 6. Registrado o filme, olha o que ele faz, ó. Ao invés de mostrar o caractere, o que ele fez aqui, pessoal? O que aconteceu aqui, ó? Alguém aí tem uma ideia do que aconteceu quando
ele quebrou a linha, né? Ele fez uma quebra de linha aqui. Uma quebra de linha é um /N, é como se você tivesse dado um Enter mesmo, né? Quando eu estou digitando alguma coisa no Word ou em qualquer lugar, né? No computador eu dou um Enter, ele pula a linha. E é isso que ele fez aqui. O que aconteceu então é o seguinte, quando eu capturo um caractere, ele consegue lidar com a digitação do B e ele passa para o próximo item, né? Porque o B é um caractere. No próximo scanf, que é esse scanf aqui, o que esse scanf está esperando? Esse scanf está esperando um inteiro. Como ele está esperando um inteiro, um enter não é um inteiro. Um enter é um caractere. Tá? É o /N, aí algumas pessoas falaram, né? Um /N. Então aqui, ó, o código que representa o enter pode ser /R de return ou /N. Então, que também é um caractere. Mas como aqui nesse scanf esperamos um inteiro, ele ignora o caractere /N anterior. Porém, aqui recebemos a nota, por exemplo, 3, mais um outro /N. Esse /N que ele recebe aqui nesse scanf, ele fica guardado sendo que o 3 é capturado pelo scanf e armazenado em nota. Já o caractere /N não é um inteiro e fica no lugar de, é como se fosse uma memória esperando, fica aguardando na porta, a gente chama isso de buffer, tá? É uma memória da porta de entrada, teclado, e assim que aparece um outro scanf pedindo um caractere, esse /N é absorvido pelo scanf. O que vai acontecer então? Então aqui ele recebe um caractere mais um caractere. Só que como na próxima aqui eu estou esperando um inteiro, ele vê, eu tenho um caractere e um inteiro. O que eu pego? Eu pego o inteiro e ignoro o caractere. Só que na sequência do inteiro tem mais um caractere. Então ele guarda esse caractere aqui. Quando eu faço o loop aqui, ó, o while, eu volto aqui para cima. Quando ele chega nesse scanf, ele tem guardado no buffer do teclado um /N prontinho. Um /N é o que? Um caractere. Então ele detecta, tem um caractere aqui, beleza. Absorve esse caractere e joga em filme. E vai para o scanf. Como é que a gente faz então para resolver isso? Então vou colocar aqui, eu sei que está bem verboso aqui, tem um monte de texto, tá? Mas é para vocês pegarem como referência. Para resolver isso, pedimos para o scanf ignorar um espaço ou um enter após o inteiro. Como é que a gente faz isso? Colocando um espacinho aqui, ó, depois do scanf. Só isso, tá? Uma coisa simples e resolve o que eu preciso. Tá, vamos ver agora. Então, filme B, nota 4. Opa, fiz alguma coisa errada. Ou era aqui que eu tinha que fazer? Espera aí. Improvisa aqui, pessoal. Aí. Beleza. Eu tô colocando aqui até umas notas meio nada a ver, só para mostrar. Então aqui eu tenho que escolher onde é que eu vou pôr o espaço, tá? O espaço aqui ele está dizendo o seguinte: se antes do caractere vier um espaço ou um /N, você ignora ele e pega o próximo caractere. É isso que ele está fazendo, tá?
Às vezes acontece a gente colocar depois do scanf aqui também, do porcentagem D. Tá? Aí vocês vão ter que pensar como que é o caso específico de vocês. Se eu tiver um scanf logo depois, aqui, né, um barra C seguido do barra D, eu tenho que colocar aqui. Se eu começar com porcentagem C, eu tenho que colocar aqui. Tá? Aqui eu estou dizendo, então, esse espaço pede para ignorar um espaço ou um enter. Basicamente é isso. Aí aqui, ó, o que é legal? Dá para perceber então que, na verdade, o scanf, né, quando a gente coloca aqui o porcentagem D, na verdade isso aqui é o que ele vai tentar capturar do teclado. Então aqui ele vai tentar capturar do teclado um enter ou um espaço seguido de um caractere. Olha que interessante, ó. Se eu colocar aqui, ó, n porcentagem D, o que ele está esperando aqui? Ele está esperando um n seguido de um porcentagem D. Vamos ver. Olha que louco. Então aqui, filme B. Aí ele está esperando um N aqui, e aí ele capturou ali de alguma maneira a nota ali, tá? Então isso muda tudo. Então só estou mostrando para vocês que o scanf ele é mais complexo assim do que a gente possa imaginar, tá? Vamos ver aqui, ó, porcentagem C e deixa eu colocar aqui, ó, A, porcentagem C. É que agora vai dar errado, né? Porque vou deixar assim. Então, filme A. E aí, ó, ele esperava um A e agora ele espera um caractere. E agora uma nota. Então, eu peguei o A inicial e escrevi, depois o B e depois a nota. Agora, se eu digitar, por exemplo, C, ele dá pau, porque ele está esperando um A e não um C. Enfim, não quero me estender muito aqui, mas como eu disse para vocês no começo, né, a entrada de dados caractere, quando envolve caractere em C, pode ser um pouquinho chato, tá? Mas não se desesperem, é só vocês pensarem sempre que quando eu dou um Enter, logo na sequência fica esse Enter armazenado na memória do teclado e eu tenho que absorver ele de alguma maneira. Beleza, eu vou até deixar esse cara do jeito que tá aqui, copiar ele, tá? Eu vou chamar ele de entrada caractere, entrada de char. E aí agora a gente exemplifica beleza. Vamos agora para o programa mesmo de pesquisa. Eu vou tirar tudo isso aqui, porque agora não preciso mais. Agora vocês já entenderam. Beleza, né? Agora vamos para o que a gente veio fazer, né? Bom, agora o que eu queria? Eu queria armazenar os filmes e as notas. Então tem várias opções para fazer isso. Eu posso criar, se eu quero armazenar todas as notas, vamos criar também um caractere aqui para sair. Vamos dizer que S é de sair. E eu vou mostrar aqui, né? Se vou colocar esse aqui para o lado de fora do while. E eu vou dizer que char aqui filme é igual. Vou colocar um caractere qualquer aqui nele. E a nota eu vou por 0. Coloquei aqui isso. Então, eu iniciei aqui com alguma coisa, com um caractere, e aí eu vou dizer que enquanto filme for diferente de S, ele executa. Eu poderia usar do while também, né? Se eu quisesse. Eu vou deixar assim. Usar o do while, vai ficar legal o do while.
aqui, a gente faz dessa forma. E aí eu vou dizer, né, que se o filme for igual for diferente de S, então ele vai fazer aqui o resto. Se for igual a S, então ele não vai fazer mais nada, ele vai até o final do while aqui e sai. Dá pra gente testar isso, tá? Pra ver se tá funcionando. Então, filme A, nota 3, filme B, nota 1, S, saiu. Beleza, era o que eu queria. E agora, a gente pode fazer mais algumas outras coisas, né? Alguém fez uma pergunta aí que eu quero limitar para verificar se realmente a nota foi digitada de 1 a 5. Tá? Eu tenho que, de alguma maneira, também verificar isso. Eu poderia fazer assim, ó. A nota, faço um do while aqui. Né? Então, vou ter que alterar aqui. Vou só desligar rapidinho, porque eu quero aumentar minha tela, tá? Vou desligar aqui o meu microfone. Tá, beleza. Voltei. Então, só pra gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, para poder fazer as coisas aqui. Eu vou também mover esse cara para cá. Só um minutinho que a gente já resolve. Vou explicar já, tá? O do while também. Então, olha só, né? Então, eu tenho aqui. Primeiro, eu peço, né, para o usuário entrar com o filme. Então, como é que o do while funciona? Ele é uma repetição também. Então, tudo que tiver entre essa chave. Aliás, aqui eu preciso de uma outra chave para fechar, senão. Isso. Então, como é que o do while funciona? Tudo que tiver entre essas duas chaves aqui, ó, entre o do e o while, vai ser repetido. Mas qual que é a condição para ele repetir? Sempre que eu tenho um while, ele primeiro testa, se for verdadeiro, ele executa o que tem aqui dentro, terminou, ele volta. Né? No do while é o contrário. Ele entra no bloco de código, executa o bloco de código primeiro, no final ele testa. E aí, se isso for verdadeiro, ele volta. Então, a diferença entre o do while e o while é que o while comum primeiro testa, se for verdadeiro, executa o bloco de código. E o do while, a primeira execução é sempre verdadeira. É como se fosse um while. É isso. É a única diferença. Então, a primeira execução ele sempre vai fazer. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu sempre vou permitir que o usuário entre com a nota. A primeira nota eu não vou pôr condições. Não vou pôr condição nenhuma. Eu vou deixar ele digitar a nota. Aí o que eu vou fazer? Ó, enquanto a nota for menor do que 1 ou a nota for maior do que 5, quer dizer que o cara está digitando uma nota inválida. Então ele vai repetir esse trecho de código. Ele vai pedir a nota e caso esteja fora do intervalo
5, repete. Beleza? Então, é um jeito aí de vocês travarem a execução do código, não deixar que o usuário digite alguma coisa que você não queira. Aqui eu não estou dando nenhuma mensagem, tá? Ele vai ficar só repetindo, nota de 1 e tal. Vai ficar repetindo sempre, pedindo a nota correta. Assim que o usuário digitar a nota correta, ele vai mostrar registrado o filme tal com nota tal. Beleza. Se ele digitar uma letra não esperada, então aí agora a gente pode utilizar um switch aqui também, né? Então, um switch seria bem adequado nesse caso. Então, se o switch aqui, né? Do filme, a gente pode fazer casos diferentes. Então case S, então quer dizer que vai sair do programa, né? Então, eu posso digitar aqui, ó, fim da votação ou da pesquisa. E aí lembra, né? A gente tem uma gambiarrinha para poder fazer ele desviar o código para o final do switch. E aí, default, ou seja, caso contrário, então a gente vai fazer aqui o pedido da nota, tá, para o usuário. Então, desse jeito, eu poderia fazer com um if também, tá? Mesma coisa. Tá? Mas aí aqui no switch é um outro jeito de fazer. Então a gente vai pedir a nota e caso esteja fora do intervalo, ele repete aqui. Vamos ver se isso aqui já funciona. Pesquisa. Então, B, nota 3. Vamos supor que eu digito A, nota 0. Aí ele vai pedir outra, 0, menos 1, 8. Então ele vai ficar, não vai deixar eu sair daqui enquanto eu não digitar uma nota correta. Aí registrou. S sair, fim da pesquisa. Então, quando vocês quiserem praticar aí, seria legal vocês tentarem fazer até esse ponto aqui do programa também. Tá? Até agora a gente não usou array, né? Falei que ia fazer um array, até agora a gente não chegou nesse ponto, mas vamos lá. Eu disse também que esse é um sistema um pouquinho mais complicado. A gente tem duas opções aqui. A gente pode guardar como é que a gente vai agora armazenar essas notas? Não só ficar pedindo a nota e isso não vai para lugar nenhum. Né? Como é que a gente vai armazenar isso em arrays? Eu quero utilizar então, armazenar todas as notas e filmes relativos a essas notas. Por enquanto, aí a última pergunta aí do Bruno, né? Por enquanto eu não estou tratando se a nota A, B e C, o filme A, B e C está correto, tá? Só estou separando o S do resto. Tá? Mas depois a gente pode fazer isso. Um jeito de fazer é com do while também, tá? Poderia colocar um do while aqui nesse scanf e dizer, se for diferente de A, B, C ou S, enquanto for diferente desse, ele fica pedindo de novo. Tá? Bom, quero armazenar todas as notas dos filmes. Aí o que eu posso fazer, né? Primeira coisa que eu tenho que definir, né? Vamos criar um array. Arrays, né? Vai ter que ser mais que um. Aí a minha pergunta é, bom, se é um array de notas, eu vou ter que ter um array de notas, eu posso ter um array para cada filme. Certo? Então, um array para cada filme, a primeira opção. Ou eu posso ter um array de notas e um de filmes. Então, se eu tiver um array para cada filme, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. Notas, filme A. E aí ele vai armazenar as notas do filme A. 1, 5, 4, 5, 5, 4, 3, etc. Do filme B,
mesma coisa, do filme C, mesma coisa. Então eu vou ter as notas aqui, vou mudar só um pouquinho para ficar diferente, que cada filme é um filme. Beleza. Então eu tenho aí um array para cada filme. Eu tenho essa opção. Aí uma coisa que eu tenho que definir, outra opção possível, ao invés de ter um array para cada filme, eu poderia ter notas e filmes. Como é que seria isso? No array de notas eu teria a nota. Então na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Então teria as posições de cada nota. E aí eu armazenaria também. Desculpem aí, pronto. Então eu teria também eu tenho a nota que as pessoas foram dizendo, e eu tenho qual foi o filme. Então esse aqui seria o filme A, do filme B, do filme B, do filme C, do filme A, do filme A, do filme B, do filme A. Né? Não sei se vocês entenderam aí. Então eu posso armazenar num array, eu sei que a posição 0 é a nota 1 para o filme A. Na posição 1 é a nota 4, que foi dada para o filme B. A nota 5 foi dada para o filme B. A nota 5 para o filme C. A nota 4 para o filme A. E assim por diante. Tá? São jeitos diferentes de implementar. Tá? O que vocês acham aí que é mais flexível? Qual opção vocês acham que é melhor? Pode usar o chat aí. Opção 1, opção 2. Tem gente que fala 1, tem gente que fala 2. Bom, as duas têm vantagens e desvantagens. Tá? A primeira tem a vantagem de eu poder controlar, de eu ter a informação separadinha por filme. Então fica mais fácil de eu processar. Posteriormente, para eu processar depois, é mais fácil a primeira opção. A segunda opção me dá uma flexibilidade maior em termos do número de filmes. Então vamos supor que ao invés de 3 filmes, eu estou voltando para 2 filmes. Ou para 3, ou para 4, ou para 5. Então, na opção 2, eu sempre vou ter 2 arrays. Não importa se eu tenho um filme só, ou 10 filmes diferentes. Já na opção 1, se eu tiver 10 filmes, eu tenho que ter 10 arrays. Certo? Então, não tem uma resposta certa, tá, pessoal? Sei qual que é melhor. Vai depender de como é que o sistema foi pensado. E eu não quero muito entrar em detalhe aqui, porque a gente está aprendendo a programar ainda. A questão de vocês pensarem como o sistema vai ser implementado e quais são... você teria que ver as necessidades do usuário, do cliente, no caso, que vai utilizar esse sistema. Tá? Isso é muito importante. Então, vai depender de quem vai usar isso. Apesar de a gente não dar enfoque nessa disciplina aqui, isso é extremamente importante e pode mudar tudo. Tá? Então, vocês devem ver mais para frente alguma matéria relativa à engenharia de software ou levantamento de requisitos, pesquisas que você tem que fazer com o usuário final. Tá? Se vocês não forem ver isso, eu recomendo que vocês procurem por conta própria, tá bom? Legal. Então, aqui, eu estou na dúvida aqui qual que eu acho melhor, mas vamos fazer a opção 1, tá? Só para que eu acho que ela é mais simples de fazer nesse caso. Mas depois vocês podem, como exercício, fazer a opção 2. O que eu tenho que definir... na verdade a opção 1 tem seus problemas também. Acho que eu vou usar a opção 2, tá? Vamos escolher a opção 2, mas agora que definir o array, os arrays. Então vamos ter um array char filmes. Vou chamar de pfilmes, pesquisa filmes. E eu vou ter um int aqui, pnotas. Bom, pfilmes, quantas opções? Né? Ou seja, quantas posições quero alocar? Eu tenho que pensar. Quantas posições? Do jeito que a gente aprendeu aqui, eu tenho que escolher um número fixo de valores. A gente pode até colocar um define aqui em cima, uma macro, e pôr aqui total, ou por n, né, que é o número de total de notas. Vamos dizer aqui, vamos colocar 7, vai? Como um define. Assim. Vamos deixar desse jeito por enquanto, tá? Eu não vou
Eu não vou entrar muito no mérito aqui de quantas posições quero alocar, tá? Isso é importante. Do jeito que a gente está fazendo aqui, isso aqui vai ser sempre fixo, tá? Dá para eu fazer isso de maneira dinâmica, mas nós vamos ver isso mais para frente no curso. Aí uma pergunta, né, se é possível utilizar um scanf para definir quantos números dá para colocar em um array. Dá para fazer isso. É recomendado? Não. Até posso... Vamos fazer, vai. Quantas pessoas deseja entrevistar? E a gente coloca aqui scanf, porcentagem de n pessoas. E ao invés de um define aqui em cima, vou criar uma variável mesmo. Importante. Vou deixar aqui. Isso é potencialmente perigoso, tá? Por quê? Porque o usuário pode digitar um valor muito grande. Posso até fazer o seguinte, ó, se n for maior do que 1000, vamos dizer assim, eu faço um return 1 aqui. Então ele sai do sistema. Só fazendo uma firula aqui, tá? Eu poderia pedir de novo, fazer um do while, alguma coisa assim, mas eu não quero. Vou dizer o seguinte. Número muito grande. Tente algo abaixo de 1000. E aí eu vou sair do sistema mesmo. Eu não vou nem dar chance pro cara. Né? E dou um return 1. Repara que isso aqui é um tipo de erro. Tá? Esse erro 1, esse return 1 contrasta com o return 0 aqui, que é o programa sem erro, 0. Aí fica um pouco mais claro aí porque desse return. Legal, vai ser potencialmente perigoso, mas gostamos de viver. Beleza, então vamos nessa. Agora, né, o que a gente vai fazer aqui? Para cada filme, para cada par, filme nota digitado, repara que eu registrei aqui. Então, o que eu vou fazer? Pfilmes, né, eu vou pegar aqui o pfilmes e armazenar o filme. E pnotas, eu vou armazenar a nota. Eu quero fazer isso. Agora, a questão é onde exatamente, né? Repara que isso aqui, esses caras aqui, né, pfilmes, né, vamos voltar ali na minha representaçãozinha aqui, ó, que eu fiz. É esse esquema aqui, ó, pnotas e pfilmes, né, que eu criei. Então, na primeira nota que for digitar, ele está na posição 0. Na segunda nota está na posição 1. Na terceira nota está na posição 2, assim por diante. Então, como é que a gente faz para acessar essa posição? Eu tenho que ter algum tipo de alguém que me diga que o primeiro é na posição 0. Né, se eu fizer desse jeito, ele vai sempre ocupar a opção 0, a posição 0 do array. Eu não quero, porque o array tem N posições distintas. Tá? Então, tem N posições distintas, então eu quero que ele ocupe todas essas posições. Para isso, vou criar aqui um inteiro posição, uma coisa desse tipo, começando com 0. A posição atual do array. E aí eu posso fazer tanto indexando com o colchete, ou seja, pega o vetor de filmes na posição pos e joga lá dentro o filme. Eu posso utilizar também aquela ideia da soma. Tá? Então eu vou pegar, porque lembrando que um array, na verdade, ele armazena um endereço. Né? Então, pnotas, por exemplo, é o endereço da primeira posição do array. Então eu poderia utilizar dessa forma aqui, ó. Eu pego, somo a quantidade de posições, pego o que tem lá dentro e jogo. Qualquer um dos dois funciona, tá? Os dois jeitos funcionam.
E aqui eu até posso mostrar desse jeito também. Ao invés de mostrar o filme e a nota, eu vou mostrar exatamente o que foi cadastrado no... Vamos separar aqui. Filme C. Vamos lá. E vou separar em 2 printf só para caber na tela, tá, pessoal? Com nota D. E aí eu vou mostrar o que tem no vetor. Vamos inverter, né? Que aí fica legal também. Asterisco filmes. Para mostrar que é a mesma coisa, né? E em aqui eu utilizei para guardar e aqui eu utilizei para recuperar o valor lá dentro. E é a mesma coisa. Joia. Vamos lá, então. Tem uma questão aqui que eu não estou controlando ainda, né? Que no meu while aqui eu tenho 2 situações. Né? Eu tenho uma situação em que o filme é diferente de S. Né? E aqui quando eu registro também, eu já faço posição mais mais. Então, o que vai acontecer? Enquanto o filme for diferente de 0 ou... Não, desculpa. E a posição for menor do que N, eu executo. Certo? Então eu não posso executar se a posição for igual a N, porque eu estou indo para mais do que o número de valores que estão alocados aqui no array, que eu tenho N valores possíveis. Então agora o while tem 2 condições. Para poder executar, a posição tem que ser menor do que N, que é o total de espaços no array, e o filme tem que ser diferente de S, porque se for S, saiu. Então eu tenho 2 opções para sair do sistema. Ou eu entrevisto o número de pessoas informado, ou o pesquisador vai lá e digita S, interrompe no meio a pesquisa. Tudo bem? E aí é a sugestão aí do Thiago. Uma coisa que é legal fazer também seria o seguinte, né? Para eu... Bom, vamos deixar desse jeito, mas se o cara terminar antes da hora, né, se, vamos supor, eu tenho que entrar com... digamos que eu peço para entrar com 10 pessoas aqui, N igual a 10, só que o entrevistador ele entrevista só 5 pessoas. Como é que eu sei como é que terminou isso? Né? Onde terminou o array? O que eu posso fazer é inicializar todo mundo igual aqui. Para fazer uma inicialização global de um array, de um vetor, né, que é um array com uma só dimensão, eu posso utilizar essa estrutura aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, -1. Ele vai jogar -1 para todo mundo, certo? Então, aí eu sei que nas posições onde tiver -1, quer dizer que não tem nota nenhuma, tá bom? Então, ele vai inicializar todo mundo com -1. Show. Vamos rodar agora, né? Opa. O que eu fiz de errado? Ah, tá. A questão é, lembra que eu falei que isso aqui é potencialmente perigoso? Então, aqui ele não deixa eu inicializar desse jeito, tá? Eita. Não deixa. Ele deixaria... Vou até voltar, deixa aqui. Só que... se não for um array com tamanho variável. Nesse caso, N é uma variável. Então não dá. Então a gente vai fazer sem inicialização mesmo. Como é que a gente vai fazer então? A minha sugestão é a seguinte, ó. Para eu saber qual é a última nota que foi digitada, então suponha que eu tenho lá P notas. Então P notas aqui na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Né? Então vamos supor que n igual a 10. E aí eu tenho várias notas aqui. Eu tenho a nota 1, 2, 3, vamos mudar, né? 1, 5, 5. E aí vamos supor que aqui, quando digitou a quinta nota, o usuário digitou S e parou. Então eu vou colocar um -1 aqui. É para indicar que vou indicar com -1 caso o número de notas, o número de entrevistados seja menor do que o tamanho do array. Então como é que eu faço isso? Simplesmente entro aqui, ó, pnotas, na posição pos, recebe -1. Tá? Então estou marcando o fim do array. Beleza. Eu espero que não tenha ficado muito complexo aí, tá? Para vocês pegarem a ideia. Lembrando, então, que a gente está utilizando aqui 2 arrays para poder... Eu posso até marcar também, por exemplo, pfilmes também, né? Então, pfilmes na posição. Guardo S aqui, né? Que saiu nessa posição. Tá. Excelente pergunta aí do Arthur, né? Se pnotas pos não apaga a última nota. Não apaga, né? Lembrando que a última nota aqui, ó, a última nota está na posição, pos. Então vamos supor que está na posição aqui, né? Então, o exemplo aqui. Então, pos é igual a 4, né? Que é o último valor aqui. Na posição 4 ele joga a nota 5. E no pfilmes, ele tem aqui os filmes, né? A, B, C. Então, na posição, quando acabar isso aqui, ele vai fazer um pos mais. Ou seja, a posição agora vai para 5. Então, sempre que eu sair do while, a posição vai estar uma a mais do que a última nota registrada. Sempre vai ter uma a mais do que a nota registrada. Que é a última nota registrada. Aí a questão é a seguinte, né? Por que eu falei que essa pergunta é importante? Isso aqui só vai ser certo eu fazer se a posição ainda for menor do que n. Ou seja, então só se ele não terminou de digitar as n notas, aí sim eu vou fazer isso. Porque caso contrário, o pos vai ser maior do que o tamanho do array, né? Então eu vou estar jogando esse -1 e esse S aqui num lugar da memória que eu não gostaria, um lugar que está fora do array. Isso pode dar um erro bem sério, né? Então só caso não tenha terminado de digitar todas as notas, então que aqui no caso acho que tem que ser isso mesmo, né? Então a posição é menor do que n, e aí sim eu marco aqui a última posição. Beleza, vamos mostrar agora aqui com for todos os i menor do que n, i mais. Então vamos mostrar aqui as notas obtidas. Então agora a mesma coisa aqui, né, do que a gente tinha feito antes. Mas eu vou fazer assim, eu vou fazer... Caramba. Vou digitar aqui em cima, ó. Sumário das notas, ou notas registradas. N, e aí vou mostrar o filme /t nota /n, como se fossem colunas.
Então, o primeiro aqui eu vou mostrar o filme, /C, /T, e a nota. Como é tudo igual, né? Eu posso dar um espaço aqui, o filme vai ficar... Vou deixar assim, né? 2, 1, 2, porcentagem D. Então ele vai dar uns espacinhos aí. E aí vamos pegar P filmes na posição I, P notas na posição I também. Aqui eu não estou usando pos, eu estou usando uma outra variável para controlar qual posição que é, mas é a mesma coisa. E beleza. Obrigado por usar esse programa. Uma coisa assim, bem clichê. Então agora, quantas pessoas desejam entrevistar? Vamos entrevistar, vou colocar que eu quero entrevistar 8, só que eu não vou fazer 8, tá? Então vamos pegar aqui, Parasita, 4, Irmãos Hollywood, 5, Toy Story 4, 5, Parasita, 4, Irmãos Hollywood, 3, Toy Story 4, 5, peraí, quantos eu já fiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, não vou fazer até o 8, tá? Vou sair aqui. Então, o que ele fez? Ó? Fim da pesquisa, né? Ele identificou que eu digitei o S, e aí agora as notas registradas. Ó. Notas registradas foram, para cada filme, eu tenho uma nota diferente. E aí ele tem, ó, para o filme A 4, para o filme B 5 e tal. E aí repara, ó, como eu não digitei todas as notas, o último aqui, ó, ele mostrou para mim -1. Tá? Então ele está mostrando todas as notas. Eu não sei porque apareceu esses 3.000 aí, alguma coisa. Bom, vamos fazer de novo aqui. Eu vou pegar, só que agora eu vou pegar fazer um exemplo menor. Então vamos pegar aqui com 5, eu vou digitar só 2 filmes, tá? Só pra gente fazer um teste. E já vou sair. Tá, beleza. Então, olha o que aconteceu aqui, né? Eu tinha 5 espaços no vetor. 5, eu chamo de vetor, né? Porque é um array com uma só dimensão, como a gente viu. Eu tinha 5, eu digitei só 2. Então, o que eu fiz, né? Os 2 primeiros estão ok, ó. O terceiro indica para mim que acabou. Apesar de eu ter um array com 5 espaços cada, no final das contas eu só digitei 2 notas. Então, a terceira posição indica para mim que acabou. O que são esses 2 aqui? São espaços que eu não utilizei e eu estou imprimindo esses caras aqui. Então, eu não devo fazer isso. Como é que eu faço para controlar isso? Eu posso verificar a real quantidade de notas que foi digitada. Então, total entrevistados é igual a posição menos 1. Por que posição menos 1? Desculpa, acho que é posição mesmo, né? Total de entrevistados é o número de posições. Reparem que aqui, ó, essa aqui seria a posição 0, 1 e 2. Né? Olha só, isso aqui é 2. Então, é o número de filmes que eu realmente digitei. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ao invés de mostrar N, vou trocar esse N por total entrevistados. E aí sim. Então, 6 pessoas vão entrevistar, e aí eu vou digitar 3 filmes só. E vou sair. Agora sim. Então eu entrei com 3 filmes, essas são as notas, ele não exibiu nenhum lixo de memória porque eu identifiquei qual era a posição. Tá? Tudo bem, pessoal? Bom, isso aqui, o que eu recomendo, né? Vocês reverem, né, esse vídeo e tentarem fazer vocês mesmos, tá? A minha sugestão é vocês refazerem isso agora com a opção 1 aqui, um array para cada filme, vai mudar algumas coisas, tá? A gente pode até deixar isso aí como exercício.